Olá, galera! Vamos a mais um curso de desenho técnico do Instituto Federal de São Paulo, no campus São José dos Campos. Hoje nós vamos estar falando sobre a aplicação de linhas em desenhos, os tipos de linhas, as larguras das linhas que se usa para isso. Como a linha é elemento básico de desenho, a norma da BNT que cuida dela é a NBR 8403. Então vamos à linha, que é a coisa mais básica de qualquer desenho. A linha dá a qualidade do desenho. Se você não produz uma linha de boa qualidade, uma linha contínua, uma linha sem defeitos, uma linha clara ou escura, né, uma linha contínua, você não consegue fazer um desenho bem feito. Aqui está o exemplo da linha mais comum, que é a linha larga, né, que ela dá o desenho em si, o contorno do desenho em si. As linhas mais estreitas, que são mais discretas, elas servem para coisas auxiliares, tipo as cotas, as linhas auxiliares, linha de chamadas, as achuras, que nós vamos ver daqui mais algum tempo, as linhas de centro e os tipos de linha. Essa tipo de linha aqui, que a gente chama de linha mão livre ou a zigue-zague, nós já vimos na aula passada, ela serve para quê? Para indicar que você está cortando a peça para mostrar como ela é por dentro, ou como a peça é muito comprida, você tira uma parte dela para poder mostrar as partes que interessam da peça no desenho. Nota, a peça real, a peça em si não está quebrada e não está cortada. Isso é um recurso de desenho para você fazer caber dentro de uma folha uma peça que seja maior. Tem as linhas tracejadas, que dão os contornos não visíveis ou as arestas não visíveis da peça. Uma tática é o seguinte: imagina que a peça que você vai estar desenhando, ela seja feita de um acrílico transparente ou de vidro, de tal maneira que você vê a parte da frente da peça, mas por trás, através do material, você enxerga os outros contornos, outros detalhes da peça que não estariam visíveis daquele ângulo que você está olhando a peça. Então, as partes que você está vendo através da peça, elas aparecem pontilhadas. E as peças que você e as partes e linhas que você vê diretamente da peça são linhas cheias. Tem essa linha traço ponto, que a gente usa para fazer linha de centro ou linha de simetria, né? E trajetórias quando as peças se movimentam. Essa linha aqui, que é a linha H, ela é uma linha mais estreita, né? Ponto, vírgula também, e que indica corte. Mais tarde a gente vai ver corte de peças, que a gente vai cortar a peça para poder estudar ela por dentro, ver detalhes da peça por dentro. Para você indicar aonde você está cortando a peça, está aqui a linha de corte. Traço ponto largo é quando ocorre uma indicação especial de superfície, alguma coisa do tipo. E essa linha, dois pontos, linha, é quando a peça ou tem um contorno de uma peça perto, mas não é a peça que você está desenhando, ou que indicam movimentos, planos de corte e outras coisas da peça. A gente vai ver um exemplo aqui que é mais fácil. Aqui temos um exemplo de uma peça, é o canto de uma peça, que tem uma manivela, essa parte aqui, tá? É uma espécie de manivela. Aqui ela indica que ela foi cortada, aqui indica que essa peça, esses cortes aqui, achura é isso aqui, essas linhas aqui, indicam que a peça foi cortada, e essa região aqui é onde o material da peça foi cortada. Imagina que você cortou com uma serra, essas linhas aqui são as marcas da serra que cortando a peça. Então essa peça aqui foi cortada e girada para cá, então isso aqui é um desenho auxiliar, que indica que essa peça aqui passou para cá e você está vendo ela de lado. Nota que esse corte tem essa linha zigue-zague aqui, indicando que essa peça aqui foi cortada, na verdade ela inteira é essa daqui. Aqui também é um outro pedaço da máquina, ela foi cortada aqui a linha zigue-zague, você podia ter usado linha manual, como essa linha aqui, dessa pecinha aqui que está do lado, indicando nesse caso aqui que essa peça é longa, é um eixo, e que ele, para poder ficar dentro do desenho, foi tirado partes dele aqui. A mesma coisa aqui, é o mesmo processo, tá? Mas aqui poderia ter usado essa linha, aqui o desenhista preferiu usar essa, tá ok? Aqui, aquela linha, olha, traço ponto, indicando que o lado direito dessa peça aqui é igual ao lado esquerdo. Essa linha aqui, ó, traço dois pontos, indica que essa visão aqui é, na verdade, essa peça aqui, só que puxada para cá no ângulo de Y, tá vendo? Ela estava para cá, empurrou ela para cá o ângulo de Y. Esse movimento, o ângulo de Y aqui, indica que esse movimento essa manivela faz. Essa aqui, essa manivela vista de lado. Então, com as cotas, que aqui você está vendo as cotas do desenho, né? Não está indicado o número, mas tem aqui a linha de cota, que é uma linha mais fina. Nota que a linha de cota e as linhas auxiliares são mais finas que a linha do desenho, tá? Então, aqui estão as cotas, as linhas de chamada, indicando as dimensões da peça por vários ângulos. Então, você está estudando essa peça aqui, está representando essa peça aqui, essa manivela, e
está mostrando ela de várias maneiras. Aqui está a vista lateral da manivela, que ela tem esse manípulo. Você vê o ângulo total que essa manivela gira. Aqui você tem o comprimento da peça. Aqui diz que é a direita e a esquerda. Aqui está ela cortada para você ver como ela é por dentro. Então você tem bastante informação com esse padrão de linha aqui. Mesmo sem ter um texto explicativo ou cotas, você consegue ter bastante informação da peça só interpretando as linhas do desenho. Tá ok? Então é interessante estar vendo com bastante cuidado isso daqui. E nota, a linha ela vem quase que contínua sem ficar hora grossa, hora fina. O cuidado da linha, não tem interrupção, deixa o desenho bem mais claro. Então a qualidade de um desenhista é a qualidade do traço fundamentalmente. Aqui um outro exemplo de desenho. Aqui temos aqui uma chapinha de metal. Aqui você vê que ela tem aquela indicação traço fino, traço dos pontos. Por quê? Aqui é o seguinte, essa aqui é a chapinha vista de lado, e essa aqui é essa mesma chapinha vista de cima. E o que acontece? Aqui indica o seguinte, que essa peça ela foi fabricada reta e depois dobrada. Então ele dá dimensões da peça antes de dobrar e a peça depois de dobrada. Aqui é uma construção, uma casa, e aqui você vê detalhes das lajes da casa, e aqui lá atrás tem uma janela que está oposta, né? Você vê que você não está vendo a linha do desenho, ou então você pode estar vendo aqui o desenho da casa e aqui uma vista de cima desse alçapão. Isso aqui seria um alçapão e você está vendo o alçapão visto de cima, tá ok? Vamos falar de outro assunto agora, mudando totalmente de assunto. Perspectiva. A perspectiva nasceu lá na Europa no final da Idade Média, no período do Renascimento. O que é o Renascimento? É um movimento cultural que nasceu na Itália no século XIV. Século XIV, de 1401 a 1500, tá? Um pouquinho antes da descoberta do Brasil, que foi em 1535 e 1500. Então, o Brasil foi descoberto já no final do nascimento do Renascimento. E nesse período de 1400, a Europa, antes disso, via na Idade Média, e que tinha uma forma de pensamento, com a descoberta de novos horizontes, descobertas de novas culturas e a revolução cultural que ocorreu, que chamou-se Renascimento, muitos aspectos do pensamento humano da época mudou radicalmente. Antes, o ser humano era centrado em Deus, né? No momento da revolução do Renascimento, mudou para o antropocentrismo. Eles tiraram Deus do centro do universo e passaram a colocar o ser humano. Antes, na Idade Média, tudo era pensado como sendo vontade de Deus. A partir do Renascimento, o papel do homem aumentou. O homem deveria não só ser um agente passivo da vontade de Deus, mas se tornar ativo, procurar a cura de doenças, procurar novos horizontes, ampliar seus conhecimentos, evoluir. Então, o mundo passou de ser uma vontade puramente de Deus para ter um papel mais preponderante do ser humano. Essa mudança da visão do mundo também se refletiu nas artes e trouxe de volta aqueles conhecimentos, aqueles princípios da arte grega e romana. Por quê? A arte grega e romana é focada no ser humano, né? Nas perspectivas, na beleza, no movimento do ser humano e da natureza. Então, a ideia da perspectiva nasceu dentro desse conjunto. A nova técnica que então se desenvolveu nessa época, a perspectiva, tem que partir do conjunto de regras matemáticas, desenhos, e tem por objetivo criar, num objeto plano, numa superfície plana, a ilusão do espaço e dando mais realismo aos objetos. Ou seja, antes da perspectiva, os desenhos eram chapados. Lembra dos desenhos dos romanos, que era uma coisa lisa na parede? Agora não, procura ter volume. Como é que é isso? Aqui está um exemplo de perspectiva, tá? A perspectiva parte da seguinte ideia: de um ponto distante, né, no horizonte. Quando você vê um objeto num ponto distante do horizonte, ele parece pequeno. Conforme você vai, o objeto se aproxima ou as coisas ficam mais próximas, dá a impressão de ser maior. Aqui temos um exemplo, né? Aqui nós temos um ponto lá no horizonte, uma coisa mais perto parece que é maior. Conforme ela vai afastando, fica menor. Partindo dessa ideia, a gente pode começar a ter a ideia de que quanto mais longe, mesmo que essas linhas aqui, todas elas têm o mesmo comprimento na vida real. Mas como elas estão a distâncias diferentes, a mais perto parece maior, a intermediária um pouco menor e a que está distante menor ainda, assim vai até infinito. E com esse conhecimento, a gente pode começar a criar ideia de distâncias e dar aos objetos que antes eram plano a noção de que existe um espaço, que algumas partes dos objetos estão mais próximas de nós e outras partes estão mais longe, dando a impressão de volume, tá? E você consegue produzir desenhos muito mais realistas partindo desse conceito matemático.
Vamos aqui fazer um exemplo mais usado para nós aqui da mecânica. Vamos imaginar um círculo. Vamos dividir esse círculo em 6 partes iguais, como nós fizemos no começo do curso, né? Usando o compasso. E vamos desenhar dentro dele um hexágono, uma superfície de 6 lados. Que é nada mais é que pegar o raio do círculo e marcar 6 vezes aqui e ligar os pontos. Na sequência, vamos marcar o centro dele e traçar uma linha partindo da parte mais baixa para cima, até o centro. E depois dessa linha, até pula um canto, vai para o outro, faz uma linha. Mesma coisa para o lado de cá. E tiramos o nosso círculo. Aí está o nosso cubo isométrico. Por que chama-se cubo isométrico? Um cubo tem todos os lados iguais. Se você medir essa altura, essa altura, essa altura, essa distância, essa distância, essa distância, todas elas têm o mesmo comprimento, a mesma dimensão. Ou seja, esse cubo representa um objeto real e mantém nele as dimensões reais. Então, isso interessa para nós do desenho. Porque quando você trabalha na perspectiva anterior, você perde essa característica das dimensões do objeto serem iguais. Por isso que chama-se figura isométrica. As dimensões do desenho são proporcionais às dimensões do objeto real. Vamos estudar isso aqui do ponto de vista matemático. Vamos pegar esse detalhezinho aqui do centro e ampliar. Eloei. Eu peguei esse cantinho aqui e coloquei para cá. Opa! E aqui nós temos então aquele canto. E vamos medir os ângulos. Desse ângulo aqui é 120 graus, 120 graus, 120 graus. E com a horizontal, 30 graus. Ou seja, esse ângulo aqui é 120, 120, 120. A soma dos todos os três dá 360, porque você não formava o círculo que nasceu isso aqui. E se você pegar com a horizontal e medir o ângulo aqui, você vai encontrar um ângulo de 30, tá? Vamos voltar lá. E interessante, se você baixar essa direção daqui para cá, você vai achar 60 graus. Então, olha aqui que interessante, aqueles esquadros que você tem, o esquadro de 30, 60, 90. Por que nós escolhemos fazer o esquadro exatamente com esses ângulos? Por causa disso. Aqui nós temos a ponta de 30, que você usa aqui. A ponta de 60, ela está aqui, ó. Esse ângulo aqui, tá? É 60 graus. Tá? Então você tem 30, 30, se você abaixar aqui e passar para cá, esse ângulo aqui é 90 e esse ângulo aqui com a perpendicular é 60 graus, tá ok? Então nós temos aqui os ângulos de 30 e 60 graus. Bom, e o que nós fazemos isso? Para desenhar cubo dá certo, e as outras peças? Imagina que você desenhou um cubo e usa o mesmo princípio dos ângulos de 30 aqui e 90 e você desenhou esse cubo, esse bloquinho aqui. E você começa a recortar o bloco, divide ele e divide ele mais um pouquinho. Aqui está uma peça que você fez. Ou seja, todas as peças podem partir desse mesmo princípio dessa isometria. Essa peça aqui, usando ângulos de 30 e 90 graus, você consegue desenhar uma peça em que você medindo aqui, você tem a altura da peça real. Medindo aqui, você tem a largura da peça real. Medindo essa altura total aqui, você tem a altura da peça real. Então, isso permite você criar desenhos que representam a peça na realidade. Então, você usa a perspectiva para criar figuras bem reais da peça que você quer mexer. Aqui um outro exemplo, né? A gente também criou um cubinho, fez os cortes nele, aqui um corte em ângulo, você mediu o ângulo aqui e cortou uma parte, aqui vai começando do cubo, né? Mediu esse ângulo, cortou. Na sequência, você dividiu ao meio, fez esse detalhe, puxou para cá, e está aqui a peça que você queria desenhar, tá? Então essa peça aqui também é isométrica. Se você medir aqui, colocar a cota aqui, aqui e aqui, são as cotas da peça real. Então você consegue desenhar peças reais usando esse método. E o probleminha é, e se tiver um furo redondo? Como é que a gente faz? Um furo, aí é representado por um círculo. Se você olha um furo de frente, ele é um círculo. E se você pegar uma tampa também, né? Você pega um cilindro, olha de cima, né? Uma tampa, um objeto redondo, uma moeda, olhando de cima, de topo, ela é redonda. Se você começar a incliná-la um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, você nota que a figura ficou uma elipse, tá? Ou seja, se você pegar um objeto, aqui é a casa do nosso cubinho, e ele fizesse um furo nele, ou desenhasse nele um círculo em cima, o que aconteceria com esse círculo?
ele não ia aparecer visto na isometria como um círculo, ele ia aparecer como essa elipse aqui. Vista de cima é essa elipse, de lado é essa, de lado é essa, tá? E como é que, vou mostrar aqui, ó, visto de cima ele tem um formato, de outro, de outro. Bom, como é que desenha essa elipse? Vamos pegar aqui esse canto aqui. Aqui nós temos esse canto aqui, imagina que você desenhou seu cubo. Opa! Você desenhou aquele nosso cubo lá atrás, nosso cubo isométrico. Esse cubo aqui, vamos pegar esse lado aqui do nosso cubinho, tá bom? Vamos trazer ele para cá. Tá bom, tá bom. Tá aqui. Aqui é aquele canto do nosso cubinho. Nós vamos fazer o seguinte. Marca metade da dimensão de cada um dos lados. Pega essa distância aqui, divide por 2. Essa distância divide por 2. Essa distância divide por 2 e dá uma marquinha. Pega o seu compasso, põe a ponta seca, que é a ponta com a agulha, nesse ponto. Abre o compasso até aqui. Põe aqui. Abre o compasso até aqui. E risca desse ponto até aqui. Opa! Da mesma maneira, põe a ponta seca aqui. Põe nesse ponto e risca para cá. De novo, você pega aquele ponto, esse ponto aqui, e liga uma linha. Oh, meu Deus! Desse ponto até esse ponto que você riscou. Faz a mesma coisa para cá. Pega uma linha e risca para cá. Põe sua régua aqui, risca para esse meio aqui e risca para cá. Você vai ter esses dois pontos que vão aparecer. Põe o compasso, a ponta seca, aqui, aquela ponta de agulha aqui, abre o compasso até esse ponto e gira. Põe o compasso até a ponta seca aqui, põe a ponta com o grafite aqui e gira. Vai ter essa figura. Tá? Se você ver, tá aqui o seu desenho, tá? Essas linhas aqui, faça elas bem fraquinhas, que você vai precisar apagá-las depois, tá? E se você for só usar o furo, vai precisar usar esse desenho aqui, essas linhas também, tá ok? Aí você reforça com capricho só esse ponto. Se você for desenhar de um lado, né? Foi o que nós fizemos aqui, você desenhar assim. Se você for desenhar em cima, aqui você faz, gira a folha e faz de novo assim. E se for fazer de novo, da mesma maneira aqui. Você pode desenhar de qualquer maneira, a tática é gira a folha, não você. Tá? Então, atividade 3 que vocês estavam ansiosos por ver e fazer essa semana, né? Porque senão vocês vão ficar extremamente tristes se eu não passar nenhuma atividade para vocês fazerem nesse período tão monótono. Então, qual é a atividade dessa semana? Você vai pegar a nossa folha padrão, aquela folha com o logotipo do Instituto Federal, vai usar sua caligrafia técnica, vai colocar seu nome direitinho com caligrafia técnica, escrever atividade 3, a data que você vai fazer seu desenho e vai fazer o seguinte. Bem no centro da folha, põe a ponta seca do compasso, abre o seu compasso com 60 milímetros e faz um círculo. Nesse círculo, faz aquele cubo isométrico. O que é isso? Faça isso aqui, ó. Exatamente o que eu fiz aqui, ó. Faz o seu círculo de 60 milímetros, divide ele em 6 lados iguais, faz essa linha aqui, do jeito que eu fiz aqui. Você vai pegar cada um desses lados aqui, desculpa, você vai pegar o lado de cima dessa figura e vai seguir passo a passo essa indicação. Você vai marcar metade de cada uma delas, vai fazer esse movimento aqui, põe a ponta seca aqui, abre dessa metade até aqui, abre daqui até aqui. Nota, é o lado menor. Você vê que o desenho ele tem uma distância, uma diagonal maior e uma diagonal menor. A ponta seca começa na diagonal menor. Abre até aqui e até aqui. Da mesma maneira, faz de novo, liga com a régua esse ponto até o meio do outro, desse ponto até o meio. Da mesma maneira, faz esse ponto aqui, põe a ponta seca aqui do compasso, grafite aqui, gira, põe a ponta seca do compasso aqui, com a ponta do grafite e gira. Você tem essa figura na parte de cima. O que você vai ter no final? Essa figura aqui, tá ok? Só que você vai medir essa figura, você vai descobrir que essa distância, essa tem 60, essa tem 60, essa tem 60, a distância desse ponto até esse ponto tem 60 e desse ponto até esse ponto tem 60 milímetros. Tá ok? Divirtam-se, galera. Até semana que vem. Tchau.